Podcast número 2. CPF mais CNPJ igual a sucesso. É o sonho, é o objetivo de todos que criam um CNPJ. E hoje eu recebo aqui dois amigos que eu tenho uma consideração muito grande, que admiro muito, empreendedores, são gigantes da autopeças em Camaquã. É o seu José Leonardo Costa e Rodrigo Costa. Seu Leonardo é bacharel em administração, o Rodrigo formado em direito, são sócios da empresa Becar Autopeças, que teve sua fundação 23 de março de 88. 37 anos de CNPJ. Localizada a matriz Rua Antônio José Centeno 299 e a filial, que foi inaugurada em 2022, aliás, na Loureiro da Silva 935. A empresa trabalha com peças automotivas, picapes, caminhões, pneus, escapamento, para-brisa, faróis, auto center com prestação de serviços na loja matriz. Atendimento de muita qualidade e bom atendimento. Então, eu fico muito feliz em recebê-los. Primeiro, como falei já, grandes amigos, que admiro, que estamos juntos, somos colegas de um grupo de estudo do GES. Estudamos juntos, aprendo muito com vocês nessa troca de ideias que nós temos. E não é teoria, são pessoas que estão ali na prática, estão trabalhando, CNPJ, estão empreendendo, estão pensando no seu negócio, com gestão, com planejamento, enfim. Lhe pergunto, seu Leonardo, quando foi a decisão de dar o primeiro passo? Vou iniciar a empreender, vou abrir uma empresa, porque é uma característica empreendedora. O senhor com certeza vai falar, mas eu sei que o senhor tem uma profissão funcionário público. Então, quando tem isso, resolve empreender, porque é característica mesmo, está no sangue de empreendedor. Com a palavra, senhor Leonardo. Primeiramente, boa noite, Jorge, e aos ouvintes que estão assistindo esse podcast. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui participando de mais um projeto certamente vencedor, porque partindo de ti, certamente esse hoje o segundo. Segundo, número 2. Mas é os primeiros passos de muitos que virão com total êxito. Jorge, sem dúvida nenhuma, tu mencionou que eu, originalmente, né, a minha profissão era funcionário público, sou aposentado hoje, há 23 anos já, da Polícia Civil, sou inspetor de polícia, hoje aposentado. Na época, em 1988, a fundação do Becar, eu, na verdade, estava ajudando um familiar que estava a fim de vir para cá, um tio meu, morava em Canoas e precisava mudar de áreas e essa autopeça surgiu como sendo uma das oportunidades de empreender. E eu apenas ajudei ele, naquele início, a fazer a documentação, que ele ainda estava lá com suas atividades em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, não sei exatamente se era em Canoas ou Porto Alegre mesmo, e não tinha tempo para fazer o que eu, em alguns momentos, eu podia fazer para ele. Logo que, antes de se efetivar os papéis de abertura, o contrato social, aí ele me convidou para participar. Inicialmente era ele e a minha irmã que estariam nesse contrato, e ele me convidou para participar. Aí eu entrei com 10%, achando que aquilo era interessante, e partindo de um convite dele, que era o principal dono, aceitei, a minha irmã concordou também, e começamos a trabalhar. Logo em seguida,
A minha irmã, por A ou B motivos, não seguiu. Isso era um acerto entre eles, os dois, que eu nem tenho conhecimento do porquê da desistência, mas ela desistiu e ficou só esse meu tio. E aí eu ampliei um pouco, ele teria dificuldade de continuar sozinho, eu ampliei mais a minha participação, mas só em termos financeiros. Certo. Aí, em torno de um ano e meio, nem sei se chegou, um pouco mais de um ano, ele resolveu voltar para Porto Alegre. E na época eu ainda funcionário, não podia assumir, mas aí conseguimos uma pessoa aí que seria o nosso gerente. Mas primeiramente eu teria que achar um sócio, né? Sim, certo. Tocar. Como eu estava bem imbuído de que aquilo ali era um negócio que não podia se fechar simplesmente, era interessante, eu percebia isso. Embora fosse muito pequeno, o início está na foto aí que vai ser exibida. Sim, está passando ali, né? Aquilo ali não é a fachada parcial, é o total da fachada, que era bem pequena, e o estoque não é também parcial. A foto pegou tudo. Só que a foto nem tem como revelar que dentro de algumas caixas ali, só para fazer volume na inauguração, estavam vazias. Certo. Eram 6 prateleirinhas e mesmo assim ele não tinha mercadoria suficiente para preenchê-las. Mas eu, nessas alturas, já estava acreditando bastante que a gente já tinha crescido um pouquinho e o meu tio, então, resolveu ir embora e eu arrumei o meu irmão para assumir a parte dele, na parte financeira, né? Pagar a parte dele e ele foi embora. Meu irmão foi meu sócio, o Ronaldo, do Foto Trevo, até poucos anos. Mas só entrou com capital no inicial. Sim. Na época ele vendeu um chevetezinho e ainda sobrou dinheiro para comprar mais um carrinho velho, acho que um Passat, ainda sobrou para ele comprar aquele carro. E assim ficamos sócios por 20 e tantos anos, já 30 anos. 19? 30 anos. Aí agora, devido ao meu, já tenho menos futuro do que passado, né? Estava na hora de eu me organizar em termos de sucessão. Então eu resolvi fazer uma divisória, uma divisão de bens ali, e aí coloquei para ele duas, vamos dizer que fossem 2 pacotes, né? Ele que decidisse qual queria. E então eu coloquei os imóveis que nós sim, os prédios e a empresa em si, né? Ele que decidisse o que ele pretendia ficar. Ele optou pelos imóveis e aí a gente hoje mudou apenas o nome da retirada dele, certo, que hoje ele recebe na forma de aluguel. De aluguel. E nós, aí o Rodrigo já está participando há tempo, eu fiz doação com usufruto para os filhos, mas o Rodrigo principalmente tem 50%. Sim, o sócio majoritário. Quando eu e a mãe dele partir, não tem que fazer documento nenhum. Isso é dele e o restante é dividido nos outros 2 filhos, que é o Eduardo, do Plique Camaquã, e mais o Robledo, que cuida para nós Demolhe Alto, que é uma empresa que a gente fundou há 4 para 5 anos, que é um desmanche de carro e venda de peças usadas. Eu também não mencionei a Demolhe Alto, né? Mas voltando lá, Leonardo, assim, ó, o seu tio, né? Ele tinha um conhecimento sobre autopeças como é que decidiram vai ser autopeça? Foi por ele porque ele tinha conhecimento ou não? Ele trabalhava na área? Não. Ele estava para ver e tinha que botar algum negócio para ele. Na época, tinha 2 empresas que não estavam, né? Assim, não sei qual era as dificuldades, mas estavam
Uma estava fechando praticamente, que era o Sadi. Sim. E a empresa do seu José Carlos, Vira uma oportunidade. Eu vi ali uma oportunidade. Teria, como concorrente maior, teria a empresa Vinge, que até hoje é uma autopeça forte aí na nossa cidade. Isso, exatamente. Então, ali eu vi que... E outra, por que de autopeças? Eu sou do meio... O meu pai era mecânico. Exatamente. Isso está não é assim por acaso. Irmão, tem oficina grande, baiano, né? O baiano era mecânico, né? É mecânico até hoje, só que era, que eu digo, porque ele trabalhava lá em Santa Vitória nessa época. Então, está na família, está no sangue Mas quando peça. eu acho que ele já estava aí. Até talvez eu acho que o baiano já estava de volta, mas estava recente. Ainda não tinha seu negócio. Trabalhava em parceria com um outro amigo aí, Sim. Dagoberto. Mas então está dentro da família essa situação. Eu me criei desde criança na volta do meu pai trabalhando na mecânica. Então, deve ser por aí a veia da autopeça. Muito bem, senhor Leonardo. Rodrigo, antes de eu te perguntar sobre clientes, que são fundamentais para qualquer empresa, pois sem eles não existe empresa. Sem clientes é a base, não adianta nós pensarmos em qualquer empresa sem clientes. Mas aí eu pergunto para ti agora, tem formação em direito, quando foi a decisão tua, vou entrar na empresa, vou empreender, junto com a família, junto com o pai, e não exercer? Quando é que tomou essa decisão? Quantos anos tu faz que está junto na empresa? Boa noite, Jorge. Boa noite. Estamos aqui na organização do podcast aí. Isso, eu esqueci de mencionar o nosso técnico Tauan. Nosso técnico Tauan aí, que está fazendo um bom trabalho. É uma satisfação estar aqui contigo. Eu aí, que agradeço. Nesse momento aí, nesse podcast aí, o segundo aí. Somos lisonjeados em estar aí presente nessa. Pai, e ser convidados aí. Te admiramos bastante pela tua capacidade empreendedora aí, por ser uma referência, né, nesse. E é nosso amigo ainda. Conselheiro aí também, quando a gente precisa. Trocamos tem ideia, alguma dúvida, né? Alguma necessidade, trocamos ideia e estamos aí nesse grupo também de estudos aí que estamos participando sempre junto aí. Às vezes eu não apareço, mas eu tô ali, tô junto. Estamos juntos. Cara, eu nasci dentro da autopeça. Nasci não, porque eu nasci em 79, né? Em 88 iniciou a Becar Autopeça, era Acessórios Becar na época. Tinha 9 anos. Tinha 9 anos, estudava nas irmãs ali, quando saía do colégio já ia iniciou o Becar na faixinha ali, né? Onde era o açougue do Atalício. Sim. Bem na frente do Dallas ali, onde também era um açougue. Então ali que iniciou o Becar. Então, quando eu saía já, para ir para já era convidado ou pelo pai ou por alguém que me buscava na escola, quando estudava ainda na tarde, ia para o Becar ali. E aos 11 anos, da quinta para a sexta série, estava de férias lá, já tinha encerrado as atividades do colégio, aí sempre querendo, né, estar junto com o pai. E vamos. E aí o pai, vamos lá, vamos começar. Acho que foi 27 de dezembro de 1990. Tinha 11 anos. Comecei a vir para a loja e aí organizando prateleira, limpando, fazendo cobrança, fazendo serviço de banco. Certo. E ali que comecei no Becar Autopeças. Então, 95, quando tinha 15 anos, aí foi assinada a minha carteira, né? Então eu comecei lá, passei por todas as etapas de limpar chão, varrendo, limpar banheiro, toda essa. Então comecei, me criei ali no Zequinha, que era o nosso, que é o pai falou aqui, que era o gerente. Está até hoje com vocês ali? Agora, casualmente, ele foi para casa agora. Deu alguns problemas de saúde e até conversei com ele era o momento, eu acho, de Não, ali. tranquilo. E até liberei para ele também, bem tranquilo, se ele quiser voltar, né? Então, mas, como ele estava querendo se
precisando se recuperar de uma doença, e ele Certo. fizemos um acerto e ele foi para casa. Mas ele foi o cara que acreditou, sem medo. Até o pai não tinha acreditado ainda, não tinha vontade, mas sem ele não ia existir Becar, porque o pai estava trabalhando e tinha que ter uma pessoa que encarasse, né? E não tinha condição de contratar muitos funcionários. Né? Só um parênteses aí. O Zeca, na época, que ele era funcionário do seu Vilmar Máquinas, que vendia Olivetti, sim, máquina de consertava escrever, as máquinas de todos calculadoras, os tipos na época, porque na época era máquinas ainda mecânicas, né? Era a velha da xilografia, que se fazia cursos para... E então, naquele bar ali da esquina, que fica na esquina da praça ali, a lancheria... Não sei se já era do Cláudio. Na Olavo Moraes? É? Sim. Da praça ali, a lancheria do Sim, Cláudio. original, né? Original. Ali... Mas não era do Cláudio, era outro. eu acho que não era. Mas então o Zequinha ali, o prédio do Vilmar fica ali naquela rua, na esquina, né? Ficava, o prédio está ali até hoje. E ele por acaso nos encontramos ali. Eu saí do Becar aqui, que ficava na frente da ICAP, na Olavo Moraes, e ele logo em seguida. E aí ali era o ponto de fazer um lanchinho de vez em quando. Aí, casualmente, nos encontramos ali, eu contei para ele que estava tendo que... ia ter que liberar o meu tio e que nós ia ter que vender. E nessas alturas já tinha pessoas interessadas, que eram os da Vidraçaria Oliveira, o Edson e o Floresbol. E o irmão dele, que depois foi para Capão da Canoa. Já tinham alinhavado a venda ali, o interesse deles, já tinham manifestado. Aí eu perguntei para o meu tio qual era o valor que eu não coloquei valor nenhum, ele que colocou o valor. Não, esse é o valor que eu quero para mim. E naquela época 50% era meu, né? Mas ele que fez o valor. Certo. Vamos imaginar aí R$10.000, toda a loja, R$10.000, 5 mil ele vai embora e eu ficaria... O valor de um carro de seria um carro de 2 anos. Já não, tinha crescido, já estava bem maior. Mas bom, o valor não adianta, porque isso aí, se falar qualquer coisa, o dinheiro mudou muito nessa época. Mas era um valor X que ele já teria mencionado para os pretensos compradores. Um carro de uns 80 mil, mais ou menos. Se fosse hoje seria. Essa base. Mas ele seria 40, né, só. Porque 40 era meu. Então eu digo, bom, tio cara, vamos fazer o seguinte, antes não alimente mais expectativa nos compradores. Eu agora vou batalhar dentro da família alguém que queira. Que aí era até poderia ser mas o baiano não tinha na época condições financeiras. O único que tinha mesmo, que eu sabia, era o Ronaldo. Aí eu procurei o Ronaldo, mas só procurei o Ronaldo depois de falar com o Zeca. Que o Zeca... Empregado de uma firma constituída na época, uma firma tradicional, e ele manifestou interesse de mudar, e eu explicando para ele, olha, Zeca, não tem garantia nenhuma. Eu o advogado do diabo, né, com relação à minha própria empresa. A minha, que nem era, só que estava negociando. Tentando negociar. Permanecer nela. E aí o Zeca decidiu. O Zequinha que acreditou. Bom, então, estamos lá desde 1990, então, 95, assinamos a carteira. Aí, o pai, sempre como foi da polícia, sempre nos orientava, né? O canal é o cara fazer direito, porque faz um concurso aí que vai pegar um cargo tranquilo aí, público, né? De delegado, que era o que a gente tinha contato, né? Que ele sendo da polícia. Era o que eu podia. Então, né? Era a dica que ele dava para nós. Olha, fazendo direito aí tu vai estar tranquilo. Primeiro foi para até
era piloto de avião. Nós tinha ali um campo de aviação, né? No passado, ali atrás da rua Jaguarão, onde a gente mora, tinha o campo da Sotriara ali, né? Tinha aviões ali. E aí, daquilo ali originou essa ideia, a primeira ideia de ser piloto de avião. Aí, com 16 anos, Eu tinha esquecido. comecei a fazer. Aí, tava aquela expectativa, né? Não, isso aí só dá para fazer quando tiver 16 anos. E aí, eu aguardando os 16 anos e trabalhando lá, né? Meio turno. Sempre meio turno, porque eu estudava. Então, e aí vamos fazer esse. E aí eu comecei lá a fazer o preparatório para fazer as provas. As né? provas. Na aviação civil, essa, na ANAC. E aí acabei. Seria para piloto agrícola. Para piloto, não, Não, comercial. Comercial? Primeiro, né? E depois Não, fazer primeiro agrícola. Sim, piloto né? privado, né? Sim. Primeira Faz coisa o PP, faz o PP, depois é. faz o piloto privado e o Depois comercial. comercial. E depois o agrícola, se quiser, né? Aí tu vai ver qual é a área que vai atuar. Mas aí eu comecei a fazer isso nos fins de semana, ia lá para São Leopoldo, lá. Só que aí eu inventei de sair, pegar o carro, um Opala que o pai tinha, né? Eu sempre com aquela vontade de dirigir, né? Isso. Gurizão. Naquela época, hoje a gurizada nem quer saber de dirigir, né? Ando de Uber, e não dá bola para cá. Na minha época, o guri queria Queria um carro, era um carro para dar. E aí eu peguei um Opala que o pai tinha, um diplomata, e saí com os colegas meus, num sábado, num domingo, acho que era de tarde, e andei ali na Presidente Vargas ali, fiz um zerinho, rapaz. E no terceiro ano eu estudei de noite no estadual e segui trabalhando no Becar. E aí vamos fazer o curso de Direito. E aí iniciei na Ubra, na época e fazendo aquelas viagens, fazendo 4 cadeiras, né? E aí terminei o curso de Direito e acabei fazendo depois a prova da ordem e não passei. Não passei, fiz umas 3 ou 4 provas. Depois tentei os concursos para Sim. que não precisava Da prova da ordem. prova da ordem para o concurso de delegado, né? Da Polícia Civil também fiz vários concursos. E aí, mas eu nunca fui encarar o estudo como deveria ser. Sim, né? sim. Sempre foi meio aquele forçado, aquela goela abaixo. Vamos lá. O concurseiro tem que se dedicar muito. Eu tenho Tem que ser, né? Tem que ser. E aí, como eu estava também vinculado ao trabalho, tava. E aí. E lá dentro. E aí, da Becar, eu fui evoluindo, né? Comecei a fazer essas limpezas, que nem eu te falei, arrumando prateleira, indo em banco. Naquela época tinha que ir para serviço de banco, era um terror, né? A fila. Perdia a tarde ali no Banco Sul. Tinha aquela filinha do lado lá que aqui era uma fila só para empresas. Né? Isso, e aí tinha aquele malote. Naquela época, o cara perdia um funcionário só para fazer serviço de banco. Sim. E eu era esse cara aqui. Direto no caixa fazendo serviço. Aí depois iniciei fazendo cadastramento. Nós não tinha, em 88, não tinha sistema, né, de informática, informatizado. E aí, primeiramente, o pai botou um camarada lá, que ele conhecia, o Calunga, né, na época, que iniciou a fazer os cadastros. Mas o cadastro antes do computador? Não, no computador. No computador. Quando iniciou, comprou um computador usado lá de um parente do Zé, né? Mas era um computador único, não era uma rede de computador que nem a gente tem hoje, né? E nós tínhamos as listas de preço, e fazia a caneta, e botava preço. Isso. Ou usava os catálogos dos fornecedores. Né? E era tudo manual. Tinha essa de sistema. Hoje todo mundo quer olhar no sistema, ir na prateleira e tem que estar o estoque redondinho. Prateleira codificada para buscar peça. codificada. Eu perguntei quando, se foi no início, porque Becar em 88, teve mais um ano, de repente em seguida, né? Nós inauguramos nossa loja em 90. E eu não me lembro bem se 2 anos com certeza foi na máquina de escrever e eu fazia as listas de preço. E eu me lembro que cada folha eu botava uma letra. Será A? Porque conforme ia chegando os produtos, eu ia acrescentando na mesma página. Naquela folha. Quando enchia a folha, reiniciava uma nova em ordem alfabética, que já estava ali rigorosa. Nós também tínhamos então, lá. Foi feito também. Então, foi meio mas já mais ou menos. quando iniciou no computador, então já foi um avanço, né? Pô, bota avanço. E aí contratou uma pessoa só para ficar naquela. Mas esse cara nem sabia nada de autopeça. E iniciou a cadastrar. Só que começou a cadastrar da forma que ele tinha ali, que ele via nas listas, né? Mas não era a linguagem que a gente usava. Então,
Seguiu um tempo lá, acho que depois ele existiu, aí entrou o Getúlio, que já estava lá, que já era o que entendia mais da linguagem que a gente tinha dos produtos, né? Que tem que saber a linguagem para te cadastrar o produto. Não Isso, cadastrar com um nome que ninguém vai achar. Então o Getúlio começou, e aí eu comecei também ali a fazer os cadastros. Comecei a. Depois que o Getúlio também saiu dessa área, eu comecei também a fazer essa. Aí depois veio a parte de entrada de mercado de notas, né? Que tinha que fazer, tudo manualmente. Também fiz. Aí depois, quando chegou nos 18 anos, aquela febre ainda de andar de moto, aí eu botei uma pilha no bairro, vamos ter que comprar uma moto aí para fazer entrega. Nós nem tinha entrega. Sim. Era o pessoal que ia, mecânico ainda ia na loja e comprava o seu produto. Nós começamos as nossas entregas com bicicleta. Com bicicleta. Nem foi. Teve um menino, já foi auxiliando, mas não foi quando nós implantamos. Né? Isso já tinha, acho. Ele fazia algumas. Não, mas o primeiro entregador foi de bicicleta. Nós já tinha moto. Não, já tinha moto. Mais um apoio. Mais um apoio. Entrega as pernas, a bicicleta. E fazia gostava de pedalar, e aí nós botamos esse rapaz. E aí iniciou essa Bahia. Fui para a parte de entrega. 18 anos, queria andar na rua de moto. Então, iniciei nessa parte e depois, 2002, foi numa época que eu estava querendo fazer estágio na faculdade. Eu comecei em 99, 98, 99, comecei a... Formou em 2005? 2005, mas eu levei 7 anos. Fiz 4, em 99 começou na faculdade. Em 99 eu comecei a faculdade, tá? Em 2002, não sei quem, eu acho que foi bem na época que o Roger ia sair, que trabalhava e fazia as compras. E aí eu já sabia, mas estava entendendo já do negócio e entrei na parte de compras ali. E aí larguei. Eu tinha iniciado um estágio ali no fórum. O fórum ainda é lá na frente da praça, da igreja matriz. Lá em cima. Lá em cima. É. E era meio turno e coisa, e não era remunerado, e eu também tinha que fazer um dinheiro, né? Porque o pai... Claro. Eu fui criado naquela época que, depois de 1990, eu não ganhei mais nada de dinheiro do pai, né? Mas nem antes. Nem antes não ganhava, né? Mas ganhava pelo menos as roupas. Claro, sim. As roupas para o uso, né, meu, ainda era pelo pai. Depois que eu comecei a trabalhar, eu tive que me virar e fazer o meu dinheiro. Então, aí em 2002, aí eu larguei o estágio lá, não tinha grande futuro, e eu também não estava muito afim, e encarei a parte de compra. Então, ali que eu iniciei a entender mais do negócio e comecei a fazer compra. E até hoje eu que faço as compras desde 2002. E aí foi... 23 anos já em compra. 23 anos. E é um desafio para Autopeças pela variedade. Quantos mil itens, Rodrigo? 37 mil itens. Só o mês passado eu fui... vou curiosidade, vou ver. 37. Tá chegando muita mercadoria aí. Só o mês passado eu cadastrei 150 novos produtos que vêm de outras marcas, que hoje eu não posso usar o mesmo cadastro para... Tem uma caneta vermelha, tem a caneta azul, tem que cadastrar. Ou tem a vermelha da marca Bic e a vermelha da marca... Outra marca. Tem que cadastrar separado. Então tudo isso... Então esse processo Então a variedade é muito grande. Mas nós estamos alinhando bastante coisa para... Aquilo que não tem grande rotatividade, nós estamos... vendendo e não repondo estoque. Se vê que aquele determinado segmento não deslanchou, que nem ferramentas nós tinha lá. Começamos a comprar e tinha uma ampla variedade. E aí vimos que tem outras casas especializadas aí, então até vocês lá na Center. Sim, Centeraço Então resolvemos, não, esse item aqui não adianta eu estar botando e está ficando parado aqui, e lá de vez em quando o cara se lembra de. Então resolvemos parar. Então aí... E depois, eu não me lembro quando eu iniciei a ficar como gerente ali. Já faz um bom tempo, já. Uns 15 anos, no mínimo aí. Quando tu terminou? Foi em 2005, quando eu terminei a faculdade. Mas aí, quando tu iniciou como gerente, tu já iniciou com participação na sociedade? Não. Quando foi que tu iniciou? Eu iniciei, já tinha uns 5 anos ali antes da dissolução ali,
2019, 2014. por aí. 14, 15, que tu Acredito, iniciou na sociedade. Mas aí já. com 5%. Sim, Aí uma participação. O pai conversou com o tio, vamos dar um incentivo aí para. O tio conversou com o pai, eu não sei quem sensibilizou mais. Sim. O guri tá com vontade aí, vamos dar um. Não, E aí excelente. comecei com 5% ali. Sim, Certo. mas desassinar minha carteira foi o ano passado. Nós mudamos de contador, e aí o cara falou, ué, mas tu é sócio e tem a carteira assinada ainda, cara? Tem coisa errada, hein? Então, e eu tô juntando meu fundo de garantia lá, né? Vamos manter isso aí, não, pra mim tá bom. E aí, não, vamos ter que desassinar essa carteira. Aí fizemos a rescisão o ano passado. Então desde o ano passado é que eu Sim. sou um empresário, Sim, empresário. somente empresário sem ter a CLT. Né? CLT, SLT Então, eu e estava sempre com prolabora. CLT E mais sociedade na empresa. Sociedade da empresa. E hoje É. então, foi aí que... Era só CPF, né? Só CPF, Só aí CPF. sem CNPJ. Agora Hoje a parte de pagamentos, compra e pagamentos é comigo, então eu já sei. É bom, isso aí é bom. Que porque aí sempre eu sei que vai dar zebra lá É. na hora de... Comprei demais e vai dar problema na hora do pagamento. porque onde tem essa comunicação é essencial na empresa, e aí é- compras e E financeiro. com essa variedade de produtos, sabe que é mais Houve até complicado. muito, digamos assim, Desempasse? muita preocupação minha, quando ainda era eu que pagava. Eu que lidava com os títulos. E ele comprando. Dali a pouco eu tinha que chegar e dizer, olha, está comprando demais. É que É. ainda mais com essa variedade que nós temos. Não, variedade, necessidade de peça. O pagar é muito bom. O Matheus, meu filho, diz: papai, tem uma coisa que tu gosta que é de pagar. Pai, eu gosto, porque para mim termina o ciclo, né? Tu comprou, vendeu, ou está em estoque, pagou, é tua, terminou o processo. Só que pagar quando tu tem um fluxo de caixa que te dá uma segurança e estabilidade é ótimo, né? Sim, Agora, quando tu tá, começa a tem que- enxergar tem que um receber aperto, para pagar, aí é preocupante. É preocupante. e nós que vendemos em 10 vezes no cartão. Isso aí é preocupante. Então, né? é bem- E muitas vezes venda, até pela própria questão de venda no cartão, venda não é sinônimo de caixa, né? Porque vende a prazo, vende parcelado. Nós não trabalhamos, não vendi, fizemos antecipação. vendi 100 mil. Tá, mas Não, mas vou e aí, receber como os recebeu? 100 mil? Em 30, Pra- 60, eu vou receber Quem como? começa Por exemplo, a vender né? em 10 parcelas, né? Leva 10 meses para até começar girar, a girar, né? Até girar. E se tua venda começou a aumentar num determinado mês, lá e depois baixa de novo, tu comprou mais no outro e aí depois já diminui o recebimento. Esse sincronismo não é fácil, aí tem que ter maior um- desafio. Um capital de giro para conseguir sincronizar isso aí, né? Rodrigo, Então, e aí, tu me perguntou Não, eu sobre perguntei- quando eu tive essa a tua ideia história, de empreender. quando teve Eu já que me empreender, criei nesse- quando tu nesse tomou a meio, né? decisão de, não, vou deixar o, Não, o tomei direito a decisão porque estacionado. comecei a levar pau nas provas e não passar, né? Então vou ter que fazer, vou encarar isso aqui. Não, aí ele Já que tá perguntou, aí ele me perguntou, né, Jóia? Pai, o que o senhor acha? Eu posso abandonar e me dedicar aqui? Mas, claro, para mim é uma satisfação, né? Porque, afinal de contas, era o mais interessado, né? Não, eu sempre gostei de estar ali junto. Os outros dois, o Eduardo, na época, era meu cobrador, mas o Getúlio levou ele para esse lado Da comunicação. do microfone, com a Isso. comunicação. Aí o Getúlio, que é nosso colaborador lá, tinha uma rádio pirata, aquela que falava que era dentro de uma Kombi, coisa. E aí começou a convidar o Eduardo, quando 12 anos, acho. Aí pra lá, e aí ele gostou daquilo lá. E Não, o nunca mais Eduardo, largou, né? aí o Eduardo Deu certo, descobriu graças. Não, Sim, pra quê? Vamos fazer uma Se autodescobriu, é. E ainda ganhando, hoje ele tá muito bem, graças a Deus. Ele seja sucesso, Ele né? foi o que se rebelou, né? Os meus conselhos, que eu não tinha, e outra, digamos assim, visão a respeito de algum outro curso, a não ser o direito. Então era para todo mundo. Mas na real, e depois eu até comecei em 2014, comecei a fazer administração ali, fiz algumas cadeiras e aí depois acabei não continuando aqui na Uniaselv. Não, mas de repente vão voltar aí. Não, pode ser. Mas eu estava, antes, Rodrigo, eu pedi para fazer a tua apresentação, o cliente que eu tinha falado, né, atendimento, que é fundamental no processo.
E como é que é o treinamento com a equipe para alinhar, para garantir que estejam alinhados com os objetivos da empresa, em termos de qualidade? Como é que é a questão? Até uma no atendimento e outra até pela variedade de peças. Como é que é o atendimento? E claro, o atendimento a clientes é todos, né? Não é o vendedor. Muitas vezes as pessoas pensam, o vendedor tem que atender bem. Não, todos têm que atender bem. O caixa, o entregador, quem coloca a peça, né? Enfim, todos devem atender bem. Esse é um desafio nosso, né? Aí, todos entender da importância do cliente, que é o que mantém as nossas empresas, né? Os colaboradores com os processos, com os clientes. O cliente é que contrata ou demite qualquer um na empresa, inclusive nós, né? É verdade, inclusive nós. Só ele é que vai fazer. E nós vamos só organizar o pessoal para fazer esse melhor atendimento. Hoje, já há anos, a gente faz uma reunião todas as terças-feiras, às 7h20. Então, falando do que aconteceu durante a semana, pontos que a gente pode melhorar. E pontos. É uma reunião semanal. Semanal, toda sexta-feira, toda terça-feira, às 7h20 da manhã, a gente está ali e conversa com todos, tenta motivar, né? Passa os vídeos motivacionais, além de passar os números, né? A gente sempre é bem transparente, no faturamento, metas. Sim. Tudo isso é bem claro, está lá num painel atrás da minha mesa, lá, um grupo que nós temos um grupo dos colaboradores, de nós, né? Que estamos juntos. Então, tudo é passado informado nesse grupo. Venda, hoje mesmo, agora mesmo, saí de lá, passei a venda do dia e a venda do que foi já desses 4 dias e meio que nós trabalhamos nesse mês de maio. Então, trabalhamos com metas. Nós estamos gravando hoje. Hoje é dia 7 de maio. Em seguida vai pro ar aí, né? Sim, hoje é 7 de maio de 2025. Temos metas, então, estabelecidas para todos. Temos um 14º, que é proporcional às metas atingidas por cada funcionário. Então, aquele funcionário que tem venda individual, a meta dele é individual. E tem aquelas pessoas que não fazem venda, tipo o pessoal do depósito, o pessoal da entrega. Esse participa da meta da empresa. Da loja. Então, a gente... No mínimo, o colaborador tem que atingir no mínimo 3 metas para a gente fazer um 10º. Ele atingindo 3 metas durante o ano, a gente já pega a média do salário desse colaborador, divide por 12 e multiplica pelo número de metas atingidas durante o ano. No mínimo 3. Para começar a contar, no mínimo ele tem que atingir 3 metas. Acima de 3, aí eu já tive colaboradores que atingiram 7, 8 metas durante o ano. Então, pego lá, recebeu R$2.500. Divido os R$2.500 por 12 e multiplico pelos meses que atingiu a meta. E lá em janeiro eu vou ter esse bônus para ele de um 14º, né? Proporcional. E se atingir todas as metas, ganha. Tem que atingir completo. 11, né? Porque um vai ser férias. Isso. Então, atingindo 11, eu vou dar 12 para ele. Certo. E vou dar um salário a mais. Então, é uma maneira de a gente motivar. Temos uma meta normal e uma meta especial, que é 15% a mais do que essa meta. Tem gente que daqui a pouco pode ser ter mais facilidade, né, de atingir a meta. Então a gente tem. Aí esse é dado um prêmio em dinheiro, um bônus de mais R$100 para motivar esse colaborador a atingir essas metas que são estipuladas pela empresa. Então a gente está sempre em contato, sempre somos bem abertos para os nossos colaboradores, sempre conversando com eles. Como eu me criei fazendo o trabalho deles também, né? Então eu até tive dificuldade para começar a gerenciar. E hoje, tranquilamente, gerencio, mas tem esse problema também quando o cara começa lá fazendo todo o operacional e trabalhando. Naquele momento eu sou colega deles, né? Certo. E depois eu viro o gerente da loja e hoje proprietário, né? Então, tem uma diferença e aí tu tem que saber conduzir aquilo e saber se portar com esses colaboradores, né? Temos gente lá, colaboradores lá já antigos, lá, o Paulinho mesmo, desde 97 é o mais antigo que está lá e sempre teve bom resultado. Sim. E hoje ele está sempre em segundo lugar. Certo. Ou terceiro, quando o Guilherme estava também. O Guilherme é o nosso gerente lá da nossa filial.
Lá da Loureiro, isso é. Para Loureiro, lá, É. que é o outro projeto que a gente começou em 2022, né? Que a gente abriu lá. Então, a gente está sempre tentando ir orientando e mostrando. Essas pessoas mais antigas têm já um know-how ali, né? Então, são os que começam orientando esse colaborador que está entrando dentro da empresa e vai seguir fazendo aquela. E a gente vai acompanhar e vai mostrando. Sim, sim. E muitos, quando a gente contrata uma pessoa, às vezes aquele bom de conversa, que diz que está disposto a fazer de tudo, tu bota na prática e não é tudo aquilo. Então, hoje até o pai disse que não, tem que pegar o cara e já botar aí e vamos ver o que vai dar. E hoje é a dificuldade, né, de todos os empresários é conseguir pessoas para colocar na sua equipe, né? Eu tenho seguido vaga lá e é uma dificuldade de tu achar gente. É um desafio no geral, né? Que queira trabalhar, né, com esses incentivos de governo para a pessoa não trabalhar, né? Prejudica e acaba o cara se acostumando. Mas para que eu vou trabalhar para ganhar 1.800, 2.000 aí? Se eu posso ganhar 1.500 sem fazer força nenhuma. Né? Pois é. Mas é um desafio nosso, garimpando pessoas, procurando encontrar. É um desafio. Assim como empreender. Assim como empreender é um desafio. Não, esse é um desafio constante. Nós estamos aí nessa. E isso é muito. Existe gente, sempre. Né? Não, a gente. Até estava falando com o Rodrigo hoje. Nós temos que parar de desacreditar na possibilidade de se ter o melhor possível. Porque tem pessoas por aí que querem trabalhar. Né? Só que, claro, hoje existe muitas que não querem. Mas eu acredito que ainda são poucos os que não querem. Até começou com nós lá um rapaz com 14 anos lá, que é o sobrinho do Guilherme, que trabalha lá, que é o nosso gerente lá da filial. Certo. Que ele me disse, olha, eu tenho meu sobrinho que parece ter boa vontade, tá louco para trabalhar. Sim. E aí eu, na mesma hora, não vamos contratar esse guri para não passar essa vontade. Essa vontade, Senão daqui a pouco ele se acostuma e vê os outros colegas a não trabalhar e aí vai pro lado errado. Então a gente contratou pelo menor aprendiz esse, que até nem sabia como é que era. Certo. Funcionava. Até tem um custo já muito dá uma oportunidade alto, de entrar. Né, para a empresa, porque tu paga ali mais um percentual pro CIE, né? E tem que vincular ele à carteira, mas o pai até disse, mas isso aí vai sair caro e coisa e tal. Não, mas vamos apostar, nós precisamos também criar gente. Não, é que tem coisas mais baratas, através de não, outras mas ele não consegue, mas não consegue instituições. com essa idade. Eu falei depois eu conversei com... Bom, então, essa idade... Não consegue. E o guri tá com vontade. Contratação então especial. Vamos apostar. Nós também temos que plantar, né? Não, e a gente como gestor também na questão, é interessante quando a gente tem a possibilidade de ajudar a formar pessoas, né? Formar profissionais. Que tá tendo, olha a escola que ele está tendo, porque ele vai aprender dentro da empresa lá, ele não aprende. É a prática direta lá, como trabalhar, cumprir horário, trabalhar com colegas, exercer suas funções, o aprendizado que ele. Vai pegando ritmo, vai. E até... nós passamos por isso, recém tu contou tudo que tu fez. Se eu tivesse começado a trabalhar com 18 anos, tu acha que eu ia querer trabalhar? E com mesada? Que jeito, cara? Não, ninguém vai querer aprender. Que o seu Leonardo segurou a mesada, então. Mesmo. Claro, se eu tivesse mesada, tu acha que eu ia querer trabalhar? Tu entendeu errado. Eu não segurei mesada nenhuma. Não, nunca tivemos. Então não teve essa... Ganhava alguma coisa através de uma tarefa. Até pode ter sido por carpir lá, sim, algum trabalho. Nós juntava latinha, osso, que na época lá do Jardim não tinha campo, né? Sim. Então juntava, vendia ferro. Dinheiro. Quando guri, né? Antes de começar a trabalhar, então. Para o que dinheiro se eles tinham tudo? Tudo que necessitava. Comida e roupa tava ali, então. E esse é o que eu tento passar pro... Agora eu tô com um filho, né? Tem um filho. E aí não é fácil do... Que idade está o filho, Rodrigo? Tá com 7 para 8 lá. É o Murilo. Nós já entramos, Rodrigo, na questão de gestão de pessoas que tinham uma ficha sobre o assunto.
E eu quero pedir aqui, não esqueça de curtir a nossa página, comentar, compartilhar, para ajudar o conteúdo a alcançar mais pessoas. Estamos aqui lembrando, estamos aqui com o Rodrigo e o seu Leonardo, do Becar Autopeças. E já falamos sobre pessoas, gestão de pessoas, que contratação já falou, o clima organizacional mais ou menos já falou, essa premiação, metas, né? Agora criei uma cesta a forma de premiação, tudo eu ia perguntar, tu já falou, ótimo, então parabéns. A importância do RH a importância do RH para alinhar bem as pessoas agora dentro da mesmo empresa. Nós criamos uma cesta básica lá para quem, pela pontualidade, para aquele que bate o cartão, não tinha problema de quem a pessoa ia, mas não batia o cartão. Aí nós que tínhamos que correr atrás. Esqueci. Então, ou não ia. Também tem esse problema. E aí esse tempo até o pai tinha falado em cesta básica e tal, e aí eu, não, vamos implantar isso aí. Mas vamos botar requisitos aí, para quem vai. Certo. Então, tem que bater, chegar dentro, tem um limite de horário, uma tolerância ali de 5 minutos, na reunião, nos dias que começa às 8 horas, bateu depois da 8h06, vai perder essa cesta básica. Claro. Não veio sem atestado médico, não tem. Não faz ponto. Não vai perder essa. Então, no primeiro. E aí eu comecei já meio no meio do mês. Lancei a ideia e no final do mês já paguei aquele mês que passou. Foi o mês passado. Certo. De 13, somente um ganhou a cesta básica. Pois é. E aí depois. Pagou no mês de abril. Isso. Eu lancei ali pelo. Em abril. Dia 15 de abril, lancei a ideia e botei ali os requisitos. Mês anterior. Março ou abril? De março. Março, é. E abril. E aí abril eu fiz o pagamento. Dia 7, até o dia 7 ali eu paguei o mês de março. Tá. Aí fui fazendo, peguei os pontos lá e vou marcando. Quem bateu o ponto, quem chegou atrasado, e aí cada folhinha lá ia marcando. Com um pincel lá comprado na Clique. Clipe Livraria Center. Clipe Livraria Center, né, então marquei todas as fichinhas lá, a ficha do ponto. Somente uma colaboradora conseguiu naquele primeiro mês. Mas eu já sabia que ia dar Tá, isso aí. e o abril tu já fechou ou não ainda? Abril, já paguei hoje as cestas básicas. Tá, e aí? 6. 6. Já melhorou, já melhoramos o resultado. Bah, melhorou bastante. E quero pagar. De 1 para 6, né? Quero entregar as 13 As cestas 13. básicas. Então, é um desafio. Mas isso premiação. é para incentivar, porque senão a gente começa, não faz nada, daqui a pouco o cara, mas o cara chega atrasado. Eu também vou começar a chegar atrasado, não dá nada, né? Claro. Então, E se ficar só reclamando. e eu me estressando e chamando o cara para reunião. Também fica Tchê, por que ruim, tu não veio? Desgasta, né? Desgasta, fica desgastar e daqui a descontente. pouco. Desgasta para os dois lados. É muito positivo essa ideia de premiar E o que bem faz. claro, né? E bem claro, colocar e botar no papel e boto no grupo lá. E hoje já eu tive até palminhas, né? Quando eu botei, né? Outros não gostaram. Vai ter sempre aquele. Vai ter, né? Naquele primeiro mês ali que eu fiz, na entrega de abril, referente ao mês de março, a maioria, todos ficaram indignados. Sim. O Rodrigo bota esse tipo de coisa aí, só para nos calar. Que ideias aí. Ninguém falou diretamente, mas eu tô vendo aquela conversa, né? Aquela rádio. Nós temos uma rádio Becar lá que às vezes eu consigo sintonizar ela, né? Como a minha mesa ali é dentro da loja, né? Não, mas são escutando. atitudes positivas que melhoram bastante. Com certeza. Seu Leonardo, tinha uma ficha aqui para nós falar. Concorrência, como é que o senhor vê, como é que é o relacionamento, como é que é a análise de mercado? Concorrência tranquila, né, Jorge? Nós, em regra, considero todos eles, até como pessoas físicas, Sim. amigos. Claro que existe sempre eu quero vender o máximo possível, né? Eles, eu acho que da mesma forma. Então, isso é natural, essa concorrência
é saudável, não adianta. Sim. Existe no nosso segmento e existe em qualquer segmento. Faz parte e o mercado é livre, né? E a concorrência eu penso também, porque às vezes a gente pensa assim, pá, meu concorrente, vamos pensar na loja Center Tintas, loja de tintas, quantas tem? Mas não é só mas não é só o concorrente loja de tintas. A família pode pensar assim, pintamos a casa ou trocamos o carro? Pintamos a casa ou compramos uma cozinha nova? A concorrência é muito abrangente. Não é só especificamente do mesmo ramo. A concorrência, eu acho que é no poder de compra que o consumidor tem que ele decide. É a mesma coisa, ele pode chegar lá, pá, boto agora os pneus novos no carro ou vamos fazer uma viagem? Sim. Então não tem nada a ver, muitas vezes, no poder de compra do consumidor. E fora essa compra online e a concorrência, sim. Eu vejo assim, que nem o senhor Leonardo falou, é que nem um esporte. Assim no comércio a gente quer vender, que nem no esporte, nós somos amigos. Mas vamos jogar uma partida ou uma corrida, pô, eu quero ganhar, tu quer ganhar. Isso que nem diz o Roberto Justo, eu não gosto de perder nem jogo de carta para meus filhos. Quem é que gosta de... Então, não se ganha sempre, mas tenta, né? Rodrigo, tu já falou, mas só para a gente mencionar da importância do planejamento, tanto para o CNPJ como para o CPF. É de extrema importância. Ontem não, segunda-feira, a palestra que nós estávamos para empresários, do Ricardo Eleste, da importância do planejamento para a empresa e para a pessoa física. Ele deu um exemplo que, vamos dizer que nós vamos pegar um avião para ir para Miami. Avião novo, lotado, nós estamos ali nos passageiros, nas poltronas, chega o piloto e diz assim, pessoal, nosso destino é para Miami. Eu não tenho plano de voo. Vamos sair. Eu acho que nós chegamos lá. Vocês concordem comigo? Vamos. Ele disse assim, será que alguém fica no avião? E aí ele traz isso para a empresa e para a pessoa física. Porque muitas vezes as empresas estão só naquele giro, compra e paga. Tem até um exemplo, corrida dos ratos, né? Fica correndo no mesmo lugar, come e corre. E muitas vezes a gente acompanha e verifica colegas, empresários que estão naquela corrida, né? Compra e paga, compra, vende, paga, trabalha e daqui a um mês, muitas vezes eu estou mencionando como uma pauta o planejamento, porque a gente sabe da importância que é para a gestão da empresa. Sei que vocês fazem, e a recém mesmo tu falou das metas de vendas e tudo, a importância do planejamento. Então, para nós registrar, e tem ouvido o senhor Leonardo também. E lá no nosso primeiro livro, né, senhor Leonardo, que nós estudamos, do Napoleão Hill, o manuscrito original, a segunda lei era ter o objetivo principal definido. E esse objetivo é um planejamento. Que aí depois ele mencionava que parte do planejamento pode ser uma casa, parte pode ser um carro, então, enfim. E a mesma coisa para a empresa. Nós sempre trabalhamos, tanto eu em casa com a família, faço um planejamento para longos anos, e na empresa também nós fizemos um planejamento para longo, que eu acho extremamente, e muito tempo que a gente faz aqui. Eu acho que logo depois dos primeiros anos que a gente abriu, eu vi uma metodologia no Sebrae, num curso que eu fiz na época, e a gente começou a executar tanto na empresa, para o CNPJ, como para o CPF. Então, essa importância, o Rodrigo já falou alguma coisa, eu sei que faz, o que o senhor considera, senhor Leonardo, assim, é feito, por quanto tempo, um prazo mais curto, longo, é feito na empresa, troca ideia. E eu me lembro, Rodrigo, até voltando, que tu falou que botou em prática a filial que estava no planejamento, né? Sim. Estava na gaveta. Foi naquela... Então, senhor Leonardo, o Rodrigo está com a palavra, alguma coisa sobre a importância ocasião, do planejamento. No livro, logo em seguida a gente abriu aquela filial lá, né? Mas temos as metas definidas, meta do ano, então, bem definida. Mas não temos esse planejamento para o que eu vou fazer, abrir outra loja com prazo definido. No momento não tá no papel.
Certo. Então, e eu, pessoa física, tô fazendo economias para adquirir a minha casa. Nós moramos num apartamento ali, e aí, com criança pequena, temos que pensar numa casa, mas não tem essa data tão estipulada. Até preciso mais de umas aulas do professor Jorge para para chegar nesse estágio de planejamento para 10, 20, 30 anos, né? Estou com 45 anos, né? Então Tem bastante tempo. tem bastante tempo aí que pode ainda ser planejado. O maior lição, um corte que eu aprendi sobre planejamento, foi num vídeo do Antônio Napoli. Ele dá um exemplo assim, o planejamento, porque muitas vezes a gente fala aquela ideia de cada um tem uma forma de fazer, de agir. Vou fazer para 1 ano, 2, 3. Ele fala assim, ó, quantos anos eu tenho? Ele diz assim, você pega assim, quantos anos você tem? Quantos anos você acha que vai viver? Eu planejo chegar a 100, tá? Botei sempre isso aí, né? Desse que tu vai viver, quantos anos tu pretende trabalhar? Vou trabalhar até 80. Nesses anos que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer? Coloca sonho de Papai Noel no papel. Depois que eu me aposentar, o que eu vou fazer? Porque senão fica que nem o avião aquele, sem plano de voo, né? Não, a pior coisa Fica é o cara solto. ficar sem Então ele... fazer. e aí ele fala que isso aí foi passado, tem um vídeo dele até, depois eu te passo, se quiser dar uma olhada. Claro. Muito bacana. Precisamos dessas aulas aí para... Seu Leonardo, assim foi falado, a importância também contabilidade, apurar resultado, é um indicador importante, fundamental na análise da saúde financeira da empresa, né? A contabilidade, a apuração de resultado. A gente sabe a contabilidade da empresa de vocês, que estava, se é na empresa e fora, a gente sabe que é fora, mas essa é a importância. E é algo que eu, sinceramente, é algo que me preocupa às vezes, né? Porque às vezes, tempo estava o Matheus participando de um treinamento, de uma capacitação, e o instrutor lá perguntou os que estavam participando quem é que olhava o DRE da empresa periodicamente. Ele não sabe se 5% levantaram a mão. Nós analisamos o resultado mensal e o fechamento geral da empresa trimestral. Porque somente com esse resultado eu vejo que aí nós podemos nos planejar, executar o que planejamos. Sabe, realmente está entrando, sobrou nesse período. Sempre falou, pai, eu vou abrir uma filial, um exemplo, né? Tu falou que não mencionou ainda, mas vamos dar um exemplo que fosse abrir uma filial em 2026, tá? Precisa de 500 mil reais para abrir uma filial. Só um exemplo. Ou 200 mil reais, só como exemplo. Tá, mas eu tenho que enxergar resultado, ver se isso a empresa vai possibilitar. Está sobrando. Para te poder tirar e não afetar o andamento Não, do que está já pronto. Se a empresa vai te dar saúde financeira. Até lá tu tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Dentro daqueles objetivos ali que está demonstrado no papel como resultado positivo. Para que chegue lá e se é 500, se é 1 milhão, né? Isso, exatamente. Não. Uma empresa é algo assim, é uma criança permanente, né? Por mais que ela tenha idade. Não, e o cuidado sempre, senhor. Pois tem que ter cuidado permanente, não é que nem o filho. Já botei a empresa, agora isso vai ir tocando sozinho, e ela é automática e só vai entrar dinheiro e posso ir lá tirar no caixa. Voltamos. Uma empresa tu tem que permanecer observando ela. É o ditado aquele, gaúcho, nosso até, que contam que é nosso, não sei se é verdade, que o boi só engorda sob os olhos do dono. Não tem verdade maior do que essa. Não adianta, tu tem que estar presente na tua empresa para te saber até o comportamento dos teus funcionários, do que está acontecendo ali, de conversa, de um atendimento que eles estão dispensando ao cliente, que é
isso aí já se falou, se bate sempre, É. é um assunto inesgotável, né? O cliente é a peça fundamental de qualquer empresa. Se Exatamente. não Né? existir ele, não vai existir a empresa. Então, nem os donos da empresa são, na verdade, em última análise, o cliente. Aquela hora tu falou da concorrência ali, e aí até um caso que hoje a gente até visitou esse cliente lá, que é o Zé Pneus. Sim, Que quando veio o Zé Pneus aí, nós meio se apavoramos, né, tia? Bom, os caras são chegando fortes. empresa nova, É uma empresa grande. nova e tem nome, e é uma venda expressiva, né, no resto do estado. E aí eu passando ali, tia, vou chegar nesses caras. Vou atender, vou me apresentar para eles. E se eles têm serviço, vão ter necessidade de produto. Eles não vão ter toda a gama de produtos para resolver o problema do cliente deles. E aí fiz aquele contato, os caras me receberam de porta aberta ali. Larguei o meu contato ali para nós começar Certo. a negociar. Abri um cadastro já para eles lá, peguei os dados deles, já abri o cadastro. Já direcionei para um dos nossos vendedores, lá o melhor que eu tinha lá. E aí o cara começou a vender e hoje é um dos nossos... É um bom parceiro, um o cliente. melhor cliente. Então, Bah. tu vê, e era o concorrente. É. Então a gente tem que, às vezes, tem uma... Aí entra toda aquela história dos nossos livros ali que a gente vê, né? Que o cara tem que, naquela dificuldade ali, o cara tem que ver onde é que está a oportunidade A de criatividade para buscar uma. criatividade. E aí, na mesma época, eu já visitei outros que eram considerados meus concorrentes. Na mesma época, eu visitei o Lenir e outros ali que não chegaram a não começaram a negociar com nós, mas o Lenir também é um dos bons clientes Parceiro. nossos, parceiro. Então, gente que a gente achava que era concorrente, e o cara tem serviço na variedade de produtos que tem, sempre vai ter uma peça ali que ele não vai ter e não vai conseguir atender o cliente dele. Exatamente. Então, a gente conseguiu, naquela dificuldade, achar os parceiros Uma e forma. hoje é uma maneira E às vezes no problema tu vai lá e resolve pensando diferente. Né? É. Então tem que estar atento. Seu Leonardo, primeiro, quais seus pontos fortes que o senhor considera e quais os pontos, eu não gosto de chamar pontos fracos, eu digo a melhorar, que o senhor está analisando. Bom, eu tenho esse ponto forte, sou bom nisso, e esse ponto eu tenho a melhorar. O que o senhor diria? Depois eu vou ler. O ponto mais forte que o Becar, tu fala em termos Não, da empresa. o senhor como gestor. Eu? Poxa, falar Como, da gente como mesmo empreendedor. é Eu tenho um ponto difícil. forte nisso. Olha, Jorge, um ponto forte que eu considero que eu sou otimista. Sim. Eu acredito que dá para fazer sempre que... Então, como ponto forte, eu diria que é o meu otimismo. Com relação ao ponto fraco, o que eu poderia te dizer? Existe, sem dúvida nenhuma, muita coisa que a gente tem medo, né, disso, daquilo, de arriscar. Eu tenho, Sim. como ponto fraco mesmo, eu poderia estar, né, com mais, mas tenho medo. Sim. Tenho medo de dívidas. Becar nunca enfrentou dificuldades financeiras, graças a Deus. Nunca deixamos de pagar um título no dia combinado, a não ser por esquecimento. Né? Acho que na história deve ter talvez uns 3, 4 que foi assim, deixei de pagar na época que eu ainda era desorganizado, que não tinha o computador. Hoje o Rodrigo é bem organizado nesse aspecto, com a ajuda de computador Claro. Então, muito mais fácil de manter essa questão. E o universo hoje é muito maior de títulos. Isso, é. Então, eu realmente não sou aquele cara, né, que tem... vou colocar mais arriscando, com riscos, como é que calculados.
qualquer tipo de risco, eu prefiro ficar na minha zona de conforto. E Sim, talvez seja isso que eu não esteja conforme deveria estar nesses 37 anos. Mas eu não me queixo, porque o que eu me propus a fazer, eu estou fazendo. claro, senhor, né? Então, né, a empresa está indo bem, sem dúvida nenhuma a gente tem uma gama de produtos que provavelmente outros não tenham. Então, e principalmente a clientela que nós temos. Sim. Então, que é o mais importante. E qual, assim, na sequência, depois as mesmas perguntas para o Rodrigo, né? E qual o seu maior sonho, senhor Ladrão? Em termos Tu- tudo Não, Geral. livre, livre. Qualquer. O que o senhor. Hoje, pá, um sonho seria isso. Tu sabe que eu tenho projetos que estão trancados, né, Jorge? Porque Eu não quis chutar antes, porque tem Não, que ouvir, porque de repente posso errar, né? e estão trancados por quê? Eu sou de criar, principalmente mecanicamente, as coisas. Tu conheceu andando por aí aquele meu triciclo. Sim, sim. Aquilo já rodou mais de 10 mil quilômetros. Mas cheguei à conclusão de que aquilo não era o ideal para mim andar tranquilo, pelo fato que eu ia a Porto Alegre, voltava, tinha que lubrificar a corrente, ele era a tração dele era através de corrente. Eu parei ele antes da pandemia e utilizei as correntes dele numa máquina que eu criei ali no desmanche para levantar os Uma carros, empilhadeira, uma é. empilhadeira. Que na época eu poderia comprar, porque aquela empresa estava No início, é. iniciando. É, uma empilhadeira cheia de problemas de manutenção me custaria mais de 30, 40 mil. Uma nova que tu sabe, porque tu tem, é mais de 100 mil reais. Então, eu fiz a empilhadeira. Aí até usei partes do triciclo, Do triciclo. que eu não ia mais usar, como as correntes, algumas engrenagens dali, e estão lá até hoje. Agora eu estou trabalhando no triciclo de novo, que eu estou transformando ele para cardan e quero viajar nele. Voltar aí uma viagem que nem se faz de carro, uma moto Certo. que não tem a manutenção, né? E o outro que eu já tinha iniciado quando o triciclo ainda rodava é Ó, Rodrigo. uma aeronave. Uma aeronave que a maioria não conhece. Até eu fui conhecer através primeiro de vídeos e depois fui a Santa Catarina, lá até voei nessas máquinas com elas prontas, máquinas industrializadas, né? Certo. Ou melhor, não é industrializada, é um fabricante já de nome que usa motores importados e coisa e tal. Eu não, as minhas são criadas através de peças que eu disponho no momento. Eu, por exemplo, na época não tinha desmanche, eu comprei para essa aeronave um motor do HB20. Sim. E todo mundo hoje que faz artesanalmente esse tipo de aeronave, eu participo de um grupo de WhatsApp que tem Certo. informações a respeito, todo mundo está usando esse tipo de motor. Não só da marca, mas os 3 cilindros, esse de alumínio. Sim. É quase que um motor aeronáutico. Então, o meu sonho momentâneo é primeiro voltar a andar no triciclo. E depois vou me dedicar a terminar o tal de Girocóptero. né? Mas, E claro, mas isso aí é brinquedos, né? Na vida real. Eu trabalho também ainda, né? Agora mesmo eu tive e ainda tenho muito trabalho para fazer num caminhão que nós adquirimos isso. para buscar os veículos Os que a gente veículos, né? compra. Eu comprei uma carroceria cegonha
e coloquei em cima de um truque, né? Certo. De um caminhão truque que comprei. Isso tudo tem que sofrer adaptações. E já, a grosso modo, já foram feitas adaptações. É claro que isso aí, mexer no chassi, isso não fui eu que fiz, mas muita coisa depois fui eu. Certo. E eu soldando mesmo, com a ajuda de alguns funcionários ali da própria empresa, do Demorial, todas essas proteções que hoje são obrigatórias nos caminhões, proteção para ciclista e para motocicleta, para não entrar embaixo dele, isso tudo fui eu que fiz. Não manda fazer. E isso envolve tempo, né? Não adianta, porque eu não só tenho as ideias, como eu tenho que meter a mão na massa, como diz o ditado. Então, basicamente é isso. Eu aposentado já estou, né? Em termos de vida profissional. Cargo público, né? Isso. E hoje eu já estou realmente chegando um pouco mais atrasado no BK, já não me dou a obrigação de vir abrir. Até poucos anos, de uns 3 anos atrás, era eu que abria e eu que fechar ainda sou eu. No sentido último a sair sou eu, né? Mas já abrir, não mais. Aí eu deixo com o Rodrigo. Até eu já terceirizei essa parte de abrir. Mas essa é importante. Essa é importante. É questão de minutinhos, né? Tem que estar lá presente na hora do... Sim. Até para ver a turma chegar, cumprimentar eles. Isso, dar um bom dia. Então, faço essa cumprimento. Mas o bom é esperar na porta, né? Bom dia, bom dia. Então, mas eu ainda continuo fechando. Às vezes até perigosamente, às vezes até tenho que usar meus utensílios do passado, porque no inverno, 7h30, 8 horas, já tá noite, eu saio dali, aí está muito deserto, e aí às vezes eu até nunca gostei de usar arma mesmo, eu usava sempre por trabalho, né? Que nós na polícia, pelo menos na época que eu trabalhava, era motivo era contra, digamos assim, o nosso regulamento. Se comprovasse que eu, em algum momento, não estava usando a minha arma, eu deveria ser punido até, né? Certo. Hoje não sei se mudou, porque eu não mais vivo essa vida. Mas assim que eu me aposentei, eu sempre tive dificuldade. Nas horas de folga eu não usava, né? Até podia incorrer mas hoje, devido a essa criminalidade que está aí, embora Camaquã seja privilegiado, que a gente não ouve tanto, mas não dá para... não dá para... Temos que ter cuidado. O caso do coitado do Toninho, né? Na segurança, que ele se achou autossuficiente e quando viu... Tragédia. Uma tragédia. O coitado foi surpreendido, como ele nunca jamais imaginou. Ele era muito autoconfiante, né? E eu já não tenho essa confiança tão grande. Claro. Rodrigo, quais teus pontos fortes? Quais teus pontos a melhorar que tu considera? E depois, assim, qual o teu maior sonho? Jorge, forte, que eu te diria, persistência seria, eu acho, palavra mais indicada aí até pelo tempo de estar aí já na empresa, pelo violão lá que eu estou persistindo, mesmo vendo que o pessoal não está tão feliz com aquele violão, eu sigo ainda fazendo minhas aulas e fazendo meus vídeos e tentando tocar pelo menos cada dia melhor. Não, mas tu tá de parabéns ali. Olha, não tem ninguém na família. Tu tá de parabéns por essa decisão de aprender a tocar. Né? Isso foi para incentivar meu filho, né? Que nós começamos. Até a minha esposa que começou aí com ele nos primeiros dias, as primeiras aulas. E aí diz ela, não, acho que é melhor tu ir lá com o Murilo, começar a ir nas aulas. E aí comecei e gostei, cara. O Hermes me emprestou um violão e aí comecei dali e já não larguei mais.
Que legal. Então, fim de semana. Então, persistência eu acho que é o principal aí. E pelo trabalho de estar ali ainda, mesmo naquelas épocas que não era tão, mesmo sendo funcionário e sendo filho do proprietário, não tendo aquela valorização, daqui a pouco, esperada financeiramente, seguir persistindo e não, eu gosto disso aqui, vamos lá. E aí hoje estamos aí com a empresa tocando e tendo resultado. Então a persistência eu acho que é um dos pontos chaves aí. E um dos problemas que eu luto meio quase que diário, cara, é a procrastinação. Algumas coisas que eu sei que tem que fazer e acabo deixando para depois e aquilo. E até quando o cara começa a ter conhecimento disso, começa a se... Aquilo fica latente lá no teu inconsciente, né? Eu tenho que fazer aquilo lá, determinada coisa, até no dia a dia do teu trabalho, ou em casa, pô, tem que fazer aquilo lá e acaba deixando e aquilo vai... Então hoje como tu viu lá, eu saindo às 6 horas da manhã, hoje eu tenho ido sempre para academia, a pé, e ali eu já vou mentalizando. Não faço aquela meditação parado, mas já vai momento que vai pensando, já vou pensando, vou agradecendo, tendo gratidão pelo dia, gratidão pela minha família por estar bem, se não estou bem, mas pensamento positivo para que esteja bem, minha esposa, meu filho, que todos estejam com saúde, agradecendo meu pai com a minha mãe, meus irmãos todos, que a gente sempre esteja bem, né? Não tenha conflitos, que eu tenha bons resultados na empresa, que a minha equipe lá esteja sempre motivada. Então esse é o meu pensamento. Então eu tenho 10 minutos ali de caminhada. Então isso. Eu estou sempre nessa... E também vendo o que eu preciso fazer no meu dia a dia ali, que às vezes acaba... Já vai montando a agenda do dia. Montando a agenda, mas às vezes termina o dia e tem coisa que eu não consegui finalizar. E aquilo que não era tão importante, mas tinha que ser feito. E acaba tendo que ir para o outro dia, às vezes. Então eu tenho ainda às vezes a nossa leitura do nosso livro lá, eu vou deixar... aquilo ali eu vou deixar mais para perto. E vai indo, e daqui a pouco eu estou apertado para... E aí eu tenho que estar lá agilizando a leitura para me apresentar no nosso encontro. Nosso encontro. E aí, então eu tenho uma dificuldade nisso aí e estou sempre me policiando e tentando melhorar. Né? Então, mais ou menos é isso aí. E o teu maior sonho na vida? Meu sonho é estar de bem com a minha família, com a minha esposa, com o meu filho. Sim. Tem a nossa casa, que a gente estou juntando, fazendo investimentos em até coisas que eu nunca, depois dos nossos livros ali, estou fazendo investimento em compra de ações, fundos imobiliários. Olha só. Tudo para ver se eu consigo juntar uma reserva. Uma reserva, que eu, até então sempre gastava toda aquilo entrava e saía, e aquela bola de neve que não se vê de acordo sobrar. Então hoje já a primeira coisa que eu faço é, antes de pagar o que eu tenho que pagar, eu pego um dinheiro e esse aqui eu vou ter que me esforçar aqui, e esse eu vou tirar fora e vou fazer um investimento aí para começar a render. Então esse é o meu... Estou batalhando para isso. Então, e fazendo de tudo para a nossa empresa crescer. Nós abrimos aquela filial lá, estamos... É um trabalho ainda de fazer a coisa andar. Estamos nesse processo aí. Não estamos ainda com aquele resultado que tão almejado, que era entrar na parte de peças da linha pesada. Certo. Então, nós estamos ainda tendo que fazer um trabalho ainda de busca de clientes. Sim. E até de profissionais dedicados nesta área. Né? Então agora entrou mais um colaborador lá com nós, fazer uma experiência. Daqui a pouco é uma pessoa que a gente pode usar nessa área aí também. Para buscar a venda, né? Para buscar a venda, e temos que ir atrás. Né? Hoje nós somos parceiros aí de uma rede que a gente já desde lá 2001 que nós iniciamos nas redes. Primeiro a rede Auto Legal, e depois em 2011 migramos para a rede Âncora. E estamos nessa rede aí que hoje tem 750 lojas em todo o Brasil. Então, é muito importante. A gente fortalece muito o poder de compra.
Com certeza. O conhecimento. Nós temos mais de Sim. 150 fábricas que É. é comprado, tem a mercadoria comprada direto de fábrica. Então tem o CD É. e a gente... 90% da nossa compra é dentro da rede âncora. Hoje nós somos sócios lá também. Hoje é com franquia, né? Quem está entrando agora na rede âncora é franqueado, mas nós ainda era na época dos associados e tinha que fazer aportes. Nem é franquia também, não, só mudou os nomes. Então, é o parceiro e agora nós estivemos lá na Automec, tem uma visão de negócio, né? Exato, é. Novos produtos, o que o pessoal está fazendo diferente lá nas outras Isso, regiões, né? é. Muito importante. Essa troca de informações com pessoas do mesmo ramo, melhor ainda se for, né? Mas até de outros ramos que nem a gente se encontra aqui. Nos nossos encontros do grupo, a gente não acaba não falando dos negócios. Né? Claro. Mas é muito bom essa troca de experiência. Quando a que gente bom. se conversa, né? Conversa aí. Como é que tu faz isso? Aquele dia tu me perguntou como é que era, que eu te indiquei a guria do Banco Safra, né? Isso. E te visitar. Como é que é as taxas? O que vocês têm de negociação com eles aí, coisa e tal. Então, isso é importante. Um poder, grande negociação, né? Eu sei porque, mesmo o exemplo nosso ó, da Rede Clip, né? Sim, que sim. a Nádia e a Pâmela estão lá à frente da empresa e participo da rede, eu acho que não são 700, mas eu acho que mais de 70 lojas, se não me engano, no estado. Então tem um poder de compra muito bem, muito bom, muito forte. Rodrigo, depois eu já sei mais ou menos vocês já falaram, mas eu acho extremamente importante essa divisão do tempo, trabalho, família, lazer e saúde. Eu admiro vocês, eu sei que são dedicados tanto ao esporte, o seu Leonardo é um exemplo, tu também é um exemplo. Hoje eu estou saindo 6 horas para Porto Alegre, tu indo para academia. Então, um exemplo, porque não tem, por melhor que, ou maior que esteja um CNPJ, não compensa um CPF doente. Não. E o CPF tem que estar forte para tocar esse CNPJ, para tocar a empresa. Sim. Ele que toca, Saúde, para tocar a empresa, para a família, para os amigos. Então, a importância do cuidado do CPF. Eu sei que vocês cuidam tanto questão de atividade física, de alimentação, tudo mais. Só fala alguma coisa sobre isso, o que tu pensa, depois passo ao seu Leonardo. Eu, como conheço vocês, eu já sei, mas só dar uma explanada da importância disso. Eu falo porque esse dia falando com um empresário que tem um número grande de funcionários. E aí quando nós entramos numa conversa sobre atividade física, eu vi que ele ficou pensando, disse, eu não tenho feito. A importância do equilíbrio, né? Nesses pilares, né? De cuidar do CPF, né? Cuidar do CPF. Para mim, a primeira atividade que eu faço no dia é ir para academia. Então, faz já se inscreveu e vai, né, Rodrigo? Uns 3 anos que eu pago. Que tu acha, Tauan? Pago a academia e vou e vai. E às 6 horas da manhã. Então, antigamente eu fazia segunda, quarta e sexta, e depois eu fazia na quarta. Na terça eu não ia na academia, porque tinha que fazer a reunião lá às 7h20, acabava não indo. E fazia os outros, a quarta, quinta e sexta. E hoje eu faço a academia na terça, vou na academia e vou para a reunião. Então já saio da academia, direto já levo para a reunião. Uma toalha ali que eu me seco, coisa, Sim. suor, boto uma camiseta nova, um uniforme ali. Uniforme direto para a empresa. E vou para a empresa, depois vou em casa e aí tomo um banho e volto para a empresa. Então, hoje, a prioridade, a primeira atividade que eu tenho do dia é cuidar o CPF. Cuidar o CPF e deixar ele em dia, fazendo essa... Mentalizar coisas boas, boas energias, agradecer sempre, gratidão. Isso eu aprendi em vídeos que eu estou aí contigo aí, né? Sempre falando de... nossos encontros. Nossos encontros, E na maneira que tu também... nos incentiva a seguir nessa linha. Então, hoje, isso é minha prioridade. No fim de semana, eu pego e já dou, como o pai mora lá na rua, lá na Vila Jardim, já no sábado eu não faço isso, mas no domingo, a primeira coisa, eu me acordo, vou corro até lá, faço a academia que tem dele lá e depois volto correndo para casa.
Então já faço um cardio aí. Sim, Então, ótimo. só esse fim de semana que eu acabei não fazendo, mas geralmente 6 dias na semana eu faço alguma atividade. Não, ótimo. E a outra Parabéns. pergunta era só de atividade Não, é física, atividade física, saúde, família. Então, família, eu sempre É. tento estar presente. Minha esposa, meu filho, esse eu comecei essa história do violão para estar junto com ele, tirar de estar na frente de tela de celular, Isso. de TV, né? Então é importante. Bah, E tá presente com ele, participar com ele. Né? Então, como eu não sou muito não sou de futebol, não sou jogador, jogo com ele lá ali no ginásio, ali, como eu moro na frente do ginásio, dou uma brincadinha ali, mas não dou bola para futebol. Para mim, sou gremista, mas não assisto futebol. E acaba, como pai também, não dava bola para Sim. futebol. Lá em casa só o Eduardo que joga futebol. o Eduardo joga mas ainda. eu não vejo ele assistir jogos de futebol. Então, mas tem Salão? gente que- o salão. Salão, joga Meus salão. tios jogam futebol. Ah, sim, o sim. Ronaldo, Não, o salão, Baiano. acho que não. É esses Futebol 7? Futebol 7, eu acho. Não, é de salão? É? Não, mas não é numa quadra maior, pelo que eu já ouvi eles falarem. Não Então, o a tamanho. família é prioridade. Sempre estou presente. É. Tento ser presente. Mesmo às vezes, minha esposa, Fabiane, que eu amo tanto, e meu filho, às vezes achar que eu não estou tão presente, mas eu tento estar na melhor forma Sim, possível. O tempo que eu tenho disponível, eu estou Claro. com eles. Né? Estou lá com o pai, com a mãe, com a minha sogra. Claro. Ou é no fim de semana, ou eu estou na casa do pai e da mãe, ou vou na minha sogra. Lá, ou vou um pouco num e vou um pouco no outro. Então, família, os irmãos tentando se tá junto, mas às vezes Isso as é. ideias não fecham, Não. então, mas estamos sempre tentando tá próximo, né? Meu irmão Eduardo tem um filho. Claro. Então E- mais ou menos quase da idade. Idades parecidas, né? Idades parecidas, o Marcelo, meu afilhado. Ah, sim. Tentamos sempre estar Tá junto, junto, é. pra se criarem junto, né? É. Isso é importante, a família tá reunida. E o nosso Comodoro? Da mesma forma. Né? Eu, por exemplo, só não faço nos horários que o Rodrigo. Hoje, eu estou saio, além de chegar mais atrasado, saio mais cedo, pela manhã, né? O horário que eu fico é à noite. Mas pela manhã eu estou fazendo ali 11h40, 15 para meio-dia, por aí. É o horário que eu começo a minha atividade física. Tendo som, eu faço bicicleta, vou até um local lá na faixinha, aquela que liga a estrada essa Sim. nossa aqui até a BR-116. Lá eu corro e ando, né? Aquele nosso tradicional, como é que se diz? O HIIT intervalado. HIIT intervalado. Ou uns 110 metros correndo para um lado e volto caminhando. Deixo a bicicleta estacionada lá e faço 8 vezes isso aí. Volto para casa e aí vou, eu tenho uma academia, conforme Isso, o Rodrigo em também casa. disse que usa até domingo. E aí faço mais pesos. Sim. Então, isso eu procuro fazer diariamente. Às vezes dá uma relaxada. Entro numa fraqueza, sabe? Como é que é? A procrastinação. Forte. Hoje eu preciso fazer isso. Aquelas justificativas, sabe? Mas não deixo passar mais do que, digamos assim, 4, 5 dias. Isso que eu ia falar. E voltando depois é o que importa, recuperando, A né? culpa de não ter ido é pior do que. É. Tu sabe que andar de bicicleta, por exemplo, e correr até. Correr foi antes. Eu, na minha atividade primária, né, essa de funcionário policial, eu cuidava para mim não passar vergonha de perder para o delinquente, né? Sim. Então eu me mantinha sempre em forma, corria. Quando eu vim para Camaquã mesmo, que aí eu morei inicialmente com a minha mãe, depois na frente da casa dela.
Até o meu irmão Ronaldo, às vezes, se motivava e saía correndo comigo de manhã cedo. Nós corria 8 quilômetros. Aí, com a idade, foi lá pelos 30 anos, comecei a sentir o joelho. Aí parei de andar. Aí não, aí, claro, naquela época não se usava tinha. aquele tênis de jogador de futebol de salão. Qualquer, Pois é, sem nada de usava qualquer amortecimento. calçado, não se dava importância para isso. Aí passei a andar de bicicleta, porque eu tinha que me manter em forma. Em forma. Eu, na minha cabeça, né? Hoje, lamentavelmente, eu vejo meus colegas futuros, passado, bem diferente de mim, né? Nem fazem nada. São Tá escolhas, né? São escolhas. eu sempre tive essa atividade. Antes de te ver, ou de fazendo corridas de bicicleta, antes dessa Febre. Mudança. moderna aí que houve, de ciclistas andarem. Eu nunca fiz isso, 40, 50 quilômetros diário, como já vejo gente que faz isso. Isso, né? A maior corrida que eu fiz foi contigo mesmo, nós fomos a São Fomos Lourenço. São Lourenço, né? Mas já E foi depois quase foi- 80, né? E uma vez eu participei dessas, como é que é? Desafio. Nos desafios aí, eu fui Primeiro da uma, Campo X, ali, É. que era Amaré, aquela. uma vez a Arambaré, voltei a Arambaré e foi o máximo uma vez. Então, mas eu sempre me mantive fazendo quase que diariamente, como eu digo, Sim. eventualmente dá umas falhadas, mas fazendo atividade. E agora eu me sinto com mais necessidade. Eu estou com 72 para 73, quero fazer Sim. 73 em agosto agora, né? E aí se eu fico 3, 4 dias, como eu te falei, que às vezes ocorre, eu sinto. É necessário. já não Se sou torna um mais. hábito, né? Não, depois tu não É. consegue ficar sem fazendo. Mas, meus amigos, bom, lembrando, curta nossa página, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas, porque nosso objetivo é de inspirar outras pessoas, mostrar quem está por trás do CNPJ, quem fez acontecer. E é uma alegria muito grande você estar aqui com nós, a gente está chegando no final do nosso horário, passou tão rápido aí, nós tínhamos assunto, não entramos em muitos assuntos, vamos ter que fazer um outro? Vamos ter que fazer, não, eu não gosto desse termo, vamos fazer um outro aí para complementar, para falar de Demolhe Alto, então alguma coisa a mais aí A também. parte do violão, né, a daqui a parte do pouco. violão, alguma coisa a mais aí. Para nós finalizar assim, ó, teria alguma mensagem assim, senhor Leonardo, primeiro senhor Leonardo, Rodrigo, eu quero deixar para quem assistir esse vídeo, né? E quero deixar essa mensagem para quem quer assistir tanto para o seu CPF como para o CNPJ, né? Olhando para a câmera, né? O que o senhor diria, senhor Leonardo? Bom, para o CPF, no caso, fundamentalmente cuidar da alimentação, de uma prática esportiva e evitar ao máximo o estresse. Isso aí, o não praticar isso aí, está fazendo a população ficar doente, né? Lamentavelmente está ocorrendo cada vez mais jovens com problemas de saúde grave. Então, e a gente vai observar, efetivamente estão incorrendo nessa falta de fazer isso aí, de cuidar da sua alimentação. Hoje estão comendo essas coisas aí, meu Deus. Muito processados, ultraprocessados. Vamos comer comida de verdade, feita por a gente mesmo, usando os ingredientes que a gente conhece, que sejam os mais saudáveis possíveis. E vamos fazer exercício. Vamos praticar algum tipo de exercício diário. E evitar ao máximo o estresse. Tem gente que acha que o estresse é só estar se alterando, demonstrando, né, que está incomodado. Muitas vezes a pessoa está pegando
de outras pessoas até. Claro, sim. Né? Vai se carregando de problemas dos outros e não adianta, nós não temos ingerência no que é fora da nossa alçada. Nós só podemos resolver o que é nosso. Certo. E aí, com relação ao CNPJ, é o caso esse. Nós não podemos falar, vamos evitar o máximo de estar falando de dificuldades de governo, de pagar imposto. Nós deveremos nos planejar para pagar o máximo de impostos possíveis, né? Claro que não é a coisa que todo mundo vê dessa forma, mas é necessário que a gente olhe dessa forma, porque certo. Ficar se incomodando e sem poder, não temos ingerência sobre o governo. Então, essas políticas governamentais, se a gente puder evitar de o máximo possível de ouvir, deixa para o nosso contador, em termos de lei, para que ele não nos arrume uma multa, né, por falhar. Vamos deixar para ele resolver. E certo. Vamos cuidar do que a gente sabe fazer, que é administrar o nosso negócio que a gente criou. Basicamente seria isso aí. Muito bom, senhor. Legal. Rodrigo, olhando para a câmera, para finalizar o nosso encontro, o que tu deixaria de mensagem para quem está assistindo nosso vídeo? Jorge, se motivar cada vez mais, praticar uma atividade física, isso é importantíssimo, né? Cada vez mais se vê que nós temos que estar com o nosso corpo em dia para poder trabalhar nas nossas empresas, para fazer qualquer atividade, para estar de bem com a sua família. Então isso é um importante colocar como, mesmo não gostando às vezes, e a maioria não vai porque não gosta. Eu também não era tão fã de academia, mas comecei a gostar. Então se desafie a fazer faça alguma atividade também fora da sua rotina, que nem eu nunca sonhei em tocar violão e já estou fazendo algumas musiquinhas ali. Sim. Então, se desafia a fazer alguma coisa diferente, desde que mais ou menos seja alinhado com aquilo ali, né? Goste, mas não sabe que pode ter a capacidade de fazer aquilo ali. Então, arruma alguma pessoa que oriente, vá lá e faça. E saia do celular. Tire seu filho também da frente do celular. Muito importante. E às vezes a gente acaba... Mesmo com essa ideia, eu às vezes também acabo lá. Aquilo aqueles vídeos, o cara começa a olhar e quando vê, perde ali meia hora olhando bobajada. Então, saia da frente disso aí. E nas suas empresas, motive a sua equipe cada vez mais para fazer um bom atendimento. A importância de ter um atendimento cada vez. Vocês aqui são pessoas de referência aí pelo atendimento da Center Tintas e Center Aço, Clipe ali, tu vê uma excelência no atendimento. Esse é o que a gente... Por isso que eu faço as reuniões lá, antigamente o pai até ia nas reuniões também, claro. Não vai mais, né? Então, chega bem depois do horário, eu chego um pouquinho, só porque eu estou em deslocamento da academia até em casa, para me preparar para trabalhar, né? Mas está tranquilo. Eu também já... Está aposentado, já pode tudo curtir. Certo, Tudo certo. Então é isso aí, motive a sua equipe, tente cada vez mais orientar. Não é fácil, não é um desafio constante. Então, esse é o que a gente se propõe sempre a estar... Certo. Abrir às 8 horas da manhã lá e trabalhar o dia para atender cada vez melhor o seu cliente. E às vezes quando vê que aquilo ali não vai conseguir atender bem, então não sei, dê um passo atrás, olha, esse tipo de coisa hoje eu tive uma situação lá que não era para nós, então saiba também reconhecer claro. Que não, isso aí não vou lhe sermos verdadeiros. Fazer um bom serviço, Então é melhor daqui a pouco a gente desfazer o negócio do que insistir naquilo ali, e daqui a pouco tu vai ter problema e vai sair um cliente insatisfeito. Então, tente ser o mais transparente possível com o seu cliente, com o seu colaborador,
Mostra, não tenha medo de mostrar lá, olha, nós vendemos tanto e precisamos vender tanto, e a tua meta é tanto, e tu vai ganhar tanto se vender. Claro, premiação. Então, premiação, números. Nós lá somos, a maioria tem, quanto é que tu vende? Pois é, ele enrola e não fala. Então, para as pessoas, claro, falar para não vai estar, né? Mas para as pessoas que tu tem afinidade, não tenha problema. E com a tua equipe, tem muitos que não quer que o cara venda e não diz o que ele precisa, qual é o número que ele precisa chegar, né? Então, seja transparente, aberto e motive seu colaborador para... Sem ele não adianta, não vai... Primeiro, o principal é o nosso cliente. Esse é o que nós... Sem cliente, ele é o que começa... contrata e o que demite, né? Exato, de qualquer empresa. E depois o colaborador tem que estar afinado, motivado, converse com ele, tente. O pior coisa é um cara fazendo uma propaganda contra a empresa, dentro da empresa. Dentro da empresa. Então, esse é o desafio. Muito bem, Rodrigo, seu Leonardo, obrigado pela oportunidade. Tauan, nosso técnico aí, passou a hora rápido. Rodrigão, mandando muita mensagem ali, ó, tempo. Vamos com a direita. Obrigado, seu Leonardo. Obrigado. Nós aqui agradecemos. Estamos juntos aí nessa caminhada. Certeza. Né? Legal. Muito obrigado mesmo. Obrigado por ser uma das referências aí de Camaquã e parceiro. Estamos juntos, trocando ideia, João. E por sempre estar nos convidando aí para estar participando. Estamos sempre presente aí contigo. Curta o nosso canal, não se esqueça de curtir, compartilhar, enfim, para que esse conteúdo se espalhe mais, para que gere inspiração para alguém. Esse é o nosso objetivo, a nossa missão, passar informação. E eu tenho uma paixão por essas histórias, como nós ouvimos aqui do seu Leonardo e do Rodrigo, história de empreendedorismo, gente que iniciou toda essa caminhada, porque hoje, toda empresa que se olha hoje, muitas vezes, não sabe da sua caminhada. E vai ficar registrado, vai ficar ali no YouTube, vai ficar a história de vocês. Muito obrigado. Valeu. Um abraço.